Frankenstein, esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho e dá um like. Então bora pro vídeo. Frankenstein, o filme acompanha a história de Victor Frankenstein, um cientista que quer descobrir como criar vida a partir da morte. Ele trabalha sozinho em seus experimentos até conseguir montar um corpo feito de partes humanas com eletricidade e ele faz esse corpo ganhar vida. Nasce então a criatura. No começo, Victor Frankenstein acredita ter feito algo grandioso, mas logo ele se assusta com o resultado e abandona sua criação. A criatura, sem entender por que foi rejeitado, a criatura se revolta contra o próprio criador. A partir daí, o filme mostra o confronto entre os dois, Victor Frankenstein tentando seguir a sua vida e apagar o erro que cometeu, enquanto a criatura busca respostas e vingança. É uma história sobre rejeição e culpa e as consequências de tentar controlar algo que não se entende, no caso, a criatura. Guilherme Del Toro, o diretor, traz para o filme o seu olhar sobre monstros e criaturas. Ele mostra que o verdadeiro terror não está apenas na aparência, mas nas emoções humanas, o medo, a solidão e a dor de ser diferente. Quando a Netflix anunciou que teríamos um filme do Frankenstein que seria dirigido por Guilherme Del Toro, eu criei altas expectativas, porque Guilherme Del Toro é um diretor muito bom que sabe trabalhar bastante com criaturas. E eu achava que Guilherme Del Toro ia se inspirar bastante dos filmes clássicos do Frankenstein, aquele Frankenstein que tem pinos na cabeça. Acontece que cada diretor gosta de ter a sua visão do personagem. Acontece que eu tava com alta expectativa que esse filme do Frankenstein, que é dirigido por Guilherme Del Toro, seria tão bom, mas acaba deixando muito a desejar. Você tem sim atuações muito boas, figurinos impecáveis, fotografia muito boa, excelentes cenários, mas não é só isso que sustenta um filme. Você tem que ter uma boa história. A história desse filme é muito rasa, cansativa em alguns momentos. Você tem uma duração muito grande, algo que poderia ser uma duração menor, para que você possivelmente teria uma história mais interessante, mais dinâmica, mas isso não acontece nesse filme. A história nem é um pouco dinâmica. Você tem dois olhares nesse filme, o olhar do Victor Frankenstein e o olhar da criatura. O filme começa com o olhar do Victor Frankenstein, que tem o seu objetivo de pegar corpos de pessoas mortas e colocar no outro corpo para gerar uma vida. Até que ele leva para um lugar para mostrar esse experimento, só que ninguém acredita e acredita que tudo isso é armação e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, o Victor Frankenstein tem o seu objetivo que isso dê certo de fato. Nesse processo, o Victor Frankenstein se arrepende. Ele começa a cuidar da criatura, tal, só que ao mesmo tempo ele não gostou muito dessa criatura e desaparece. Aí você tem um olhar da criatura, né? E a criatura acaba não gostando muito do Victor Frankenstein por ser maltratado e ao mesmo tempo não entendendo por que ele foi criado. Ele quer ir atrás do Victor Frankenstein para ter respostas nesse momento. O problema é que o filme poderia ser tão interessante, mas essa conexão entre o Victor Frankenstein e a criatura não é bem trabalhado na duração do filme. Uma pena, porque poderia ser tão interessante essa química entre os dois, os seus questionamentos. O começo do filme não parece que é o começo, parece que é o final. E tudo isso faz sentido ao longo da duração do filme. Você tem um começo do filme muito interessante, muito frenético, muito violento, uma boa ambientação. E tem certas coisas do começo do filme que são jogadas, mas depois vai ser tudo bem explicado. O próprio Guilherme Del Toro, que é um diretor que gosta muito de trabalhar com criaturas, uma boa maquiagem, mas nesse filme do Frankenstein, a criatura é uma maquiagem muito simples demais. Não é assustadora, algo que poderia ter uma cicatriz mais à mostra, algo que você vê que o Victor Frankenstein pegou pedaços de corpos de outras pessoas e juntou para outro corpo para fazer esse experimento. Algo que não gera essa estranheza, porque é muito normal. Você vê só um tom diferente na pele dessa criatura. Jacob Elord tem uma atuação marcante, cheia de presença, sua voz é forte e transmite autoridade, mas também a dor e solidão. Mesmo com a maquiagem simples, ele consegue dar profundidade à criatura,
tornando humana e comovente. Jacob Elord mostra o conflito entre a raiva e o desejo de ser aceito, e é justamente isso que faz a sua performance ser tão poderosa. Jacob Elord interpreta a criatura, um ser feito de pedaços de corpos humanos que busca entender a sua própria existência e o modo de ter sido rejeitado pelo Criador. Oscar Isaac entrega uma atuação muito intensa. Ele passa com clareza o lado emocional de Victor Frankenstein, mostrando a mistura de curiosidade, medo e culpa que domina cada expressão e cada fala dele, ajuda o público a entender quanto o Victor Frankenstein está dividido entre orgulho e arrependimento. É uma performance segura que dá credibilidade à história, que faz o espectador acreditar no drama do cientista. Oscar Isaac interpreta Victor Frankenstein, o homem que sonha em criar vida, mas acaba se perdendo nas consequências do que fez. Mia Goth, sua atuação é travada, sem intensidade, o que deixa a personagem apagada. Falta a expressão mais forte e um desenvolvimento emocional com a história. Mesmo em cenas importantes, ela não transmite o peso que deveria. Mia Goth vive Elizabeth, a mulher mais próxima de Victor Frankenstein e a criatura, uma das poucas que compreende o que está acontecendo, mas a personagem acaba sem destaque e pouco desenvolvida. O orçamento do filme Frankenstein é por volta de 120 milhões de dólares. Você consegue perceber isso quando está assistindo o filme pelo figurino, pela fotografia, é uma coisa impecável, mas como diretor, que é o Guilherme Del Toro, optou muito mais por um visual bonito do que uma história que te prendesse do começo ao fim. Eu tava com uma alta expectativa que eu ia gostar pra caramba, mas eu saí do filme assim decepcionado pra caramba. Esse filme foi baseado no livro Frankenstein ou Prometeu Moderno, escrito por Mary Shelley. Eu queria ter gostado muito desse filme Frankenstein, mas infelizmente eu achei muito arrastado, deixou muito a desejar. A sua fotografia é muito bonita, mas de resto ele é muito arrastado, não te prende na sua história. Ao mesmo tempo, pode ser que você possa até gostar, mas eu particularmente não gostei. Só gostei da fotografia e do figurino. Espero que vocês curtiram minha crítica do filme Frankenstein, que está disponível na Netflix. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!